Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Wagner Teodoro, vamos dar continuidade ao nosso curso intermediário e vamos falar um pouquinho aqui. Deixa eu retirar esse indicador aqui, só um minuto. Lista de indicadores. Fecha, foi. Vamos falar aqui só um pouquinho do MACD. O MACD ele é um indicador que ele traz pra gente duas coisas, convergência e divergência, tá? Essas duas coisas que ele traz, convergência e divergência, é o seguinte: toda vez que a gente trabalhar a favor da tendência e alguma coisa diga que realmente está indo a favor da tendência, você está convergindo ao mercado, tá? Quando você tem algo que você está vendo que a tendência é de alta, tá vendo, tá claro, você está vendo com seus olhos, sem indicador, sem nada, que a tendência é de alta, e algum indicador fala ao contrário, fala que a tendência é de queda, isso é uma divergência. Toda vez que o indicador, então, concordar com o gráfico, é uma convergência. Toda vez que o indicador discordar do gráfico, é uma divergência. Tá bom? Em si é o que você está vendo, o indicador fala que realmente você está vendo. É uma convergência. E o que você está vendo, o indicador fala que não é uma divergência. Tá bom? Primeira coisa que a gente vai ter que falar é sobre o que é a MACD. MACD é um índice de força, tá? Que nos mostra com dois fatores, a tendência, a primeira, a força dela, continuidade, e nos fala também sobre, pelo histograma, né? Pelo esse gráfico aqui de barrazinhas brancas, ele nos diz também como é que ele está fazendo para poder mudar de tendência, ou quando ele está perdendo a força, como é que ele está ganhando força, e aí você sabe exatamente onde o mercado vai mudar ou não, tá bom? Então vamos aqui trabalhar, vamos pegar um time mais baixo para a gente ver acontecer, né, as coisas. Vamos lá, deixa eu abrir aqui, sempre como o gráfico estiver assim, tá pessoal, só clicar e segurar e arrastar aqui no preço, que você consegue aumentar, tá? E aí, olha lá, aumentou o preço. Bom, a gente já consegue ver melhor. Pronto, aqui eu estou no gráfico de M5, de 5 minutos, cada vela se cria em 5 minutos. E vamos falar um pouquinho sobre convergência e divergência, tá? Por exemplo, aqui eu estou dizendo que a minha tendência óbvia está de alta, né? Eu vou mostrar a vocês, só um minuto. Exatamente aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Aqui, ó. Isso. Exatamente aqui eu tenho um fator, ó, se vocês forem ver aqui, eu tenho um fator aqui, ó. Exatamente aqui, nessa rompida de linha aqui. Eu tenho um fator que me diz uma convergência, tá? A princípio era divergência. O que ele fez aqui? Ele veio, nos mostrou uma alta, tá? E depois da alta ele cruzou. Na hora que ele cruza, ele nos diverge e diz o seguinte, olha só, essa tendência que era de alta anteriormente, que seria essa aqui, agora vai mudar, tá? Vai mudar para uma tendência de queda, e foi o que aconteceu. E aqui também a mesma coisa, ó, vai mudar para uma tendência de alta. Ele teve um ruído e alta. E a mesma coisa aqui, assim por consequência foi mudando. Então vamos pegar aqui, ó. Pegar aqui atrás, mostrar pra vocês que a onda aqui também foi mais bonita. O seguinte, primeira coisa que a gente deve saber do histograma, tá? O histograma ele é tratado como um histórico realmente que nos mostra só a tendência baseada no nível zero. Nível zero é esse daqui, tá? É como se existisse uma linha aqui no meio, como existe mesmo, e o histograma nos mostra a força do mercado e para que lado essa força está direcionada. Então, se ele estiver para cima, é o lado onde a força está direcionada para alta. Se ele estiver para baixo, é o lado onde a força está direcionada para baixo. Tá bom? E as linhas a gente tem que ver o seguinte. Essas duas linhas que andam juntos são linhas de médias móveis, onde quem manda, né, é quem está por cima. Então, por exemplo, se eu tenho a linha verde por cima, significa que eu vou entrar numa tendência de alta. Se eu tenho a linha vermelha por cima,
isso significa que a gente vai entrar numa tendência de queda. Então, o que importa pra gente é o rompimento dela e onde ela está, tá bom? Então, sempre quando você... Vamos ler aqui o indicador separado do gráfico. Deixa eu puxar mais o indicador para cima. Sempre quando você fizer uma tampa no gráfico, tá? O que é uma tampa no histograma? A gente chama de tampa no histograma a primeira barra que muda a direção, tá? Por exemplo, se eu venho aqui, deixa eu abrir aqui o point fix, pronto. Se eu venho aqui, né, e tenho aqui uma tampa, o que é uma tampa? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Uma tampa é esse aqui, é esse candlezinho aqui que aparece. Ele veio e é o primeiro de uma reversão. Se eu tenho uma tampa com a confluência do cruzamento de linhas, o cruzamento de médias, eu tenho aí uma convergência nos dizendo que o preço vai mudar para quê? Para alta, tá bom? É isso aqui. Então, se a gente der uma olhada lá em cima, o preço muda para alta. E aqui é a mesma coisa, ó, uma tampa junto com cruzamento, tá? E aí a gente espera lá em cima. Então, o MACD serve para a gente para mostrar também a reversão. Esse MACD aqui é o MACD tradicional. Teodoro, onde eu consigo esse MACD tradicional? Na internet ou na própria Futuri, que a gente vai disponibilizar lá, tá, para vocês. Então esse daí é o MACD tradicional. Quando você quiser colocar o indicador no seu gráfico, você vai lá na pasta com estrela, né? E seleciona seu indicador e joga para dentro do gráfico. Simples, só isso, tá? Então, seleciona ele lá, coloca ele para dentro do gráfico e vai utilizar ele dentro do gráfico, tá bom? Sempre quando você quiser mexer também no indicador, já explicando, você clica em alguma parte do indicador com o botão direito, vai em propriedades e troca, por exemplo, cor das linhas, tá? Largura, estilo, os níveis, só não troca alguma coisa que vai desregular ele. Mas cor, nível, essas coisas você pode mudar a qualquer momento, qualquer indicador, tá? Então o que a gente tem que ver no MACD? Tampa junto com cruzamento. Se eu tiver tampa e não tiver cruzamento, não é nada. Se eu tiver cruzamento e não tiver tampa, não é nada. Sempre tampa com cruzamento, tá bom? Se vocês repararem, sempre no gráfico você vai ter a confirmação disso, ó. Cruzamento com tampa, alta. Cruzamento com tampa, queda. Cruzamento, tampa, opa, deve ter sido notícia. Cruzamento, tampa, alta. Cruzamento, tampa, queda. Então, para que a gente pode utilizar isso aí? A gente pode utilizar isso aí para, por exemplo, tentar rastrear o fim de uma tendência. O MACD, ele serve para a gente simplesmente para ajudar a rastrear uma tendência, entendeu? Ou fugir de falsas entradas, tá? O que é isso? Se você coloca lá um canal, coloca um RSI, tá pronto para entrar e você vê que não mudou ainda a tendência, que ainda continua a força de subir, então você sabe que ele vai romper, ele não vai voltar. Logo, né, você não entraria. Por exemplo, se aqui, lá no gráfico, né, se aqui lá no gráfico diz que vai voltar, né, aqui nessa parte aqui, lá no gráfico lá você fez um canal, diz que aqui ele vai voltar para baixo. Né, que ele bateu numa região, tá tudo dizendo. Aí você olha aqui no MACD e tá isso aqui, ó, as linhas separadas dentro do histograma, o histograma ainda alto, pode fugir que vai acontecer isso aí, ó, vai acontecer alta, tá bom? Então o MACD serve para nos explicar, né, e nos mostrar a convergência e divergência do mercado. O que é convergência? Quando o que você está vendo, a tendência que realmente existe, bate com o que realmente o gráfico diz. Divergência é quando o que o gráfico diz não bate com o que o indicador diz, tá bom? E aí você tem que ter cuidado para fugir das falsas entradas, tá? Então rompimento é o que? Rompimento da linha, quer dizer, o cruzamento da linha junto com a tampa. Cruzamento da linha junto com a tampa significa que chegou ao final de uma tendência. É igual ao RSI, só que aqui a gente tem dois fatores, tá? A gente tem as linhas de médias móveis junto com o histograma do MACD, tá bom? Nada demais. Sempre quando você vê uma entrada que o MACD ainda está separado, o histograma ainda está alto, não tem muito o que fazer, tá? Mas sempre quando você vê que está esgotando, que cruzou e teve uma tampa, aí você tem certeza que ali
vai ter uma informação de reversão. Por quê? Porque não só o mercado, né, como qualquer outro mercado financeiro, movimenta em padrões. E o MACD, ele nada mais nada menos do que é um rastreador de final de tendência. Ele vai conseguir rastrear possivelmente para você um topo, entendeu? Ele vai rastrear fácil para você um topo de uma entrada, entendeu? Por quê? Porque é um topo, é uma classificação de um fim de uma tendência e início de outra nova, tá? Então, como é que você classifica esse topo, né, esse fim de tendência, com o cruzamento das linhas junto com a tampa do histograma, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela paciência, um grande abraço ao seu amigo Wagner Teodoro e até a próxima aula.